Sabe? Muito no drag eu aprendi como aprendo sozinho mesmo, sabe? Eu nunca tive uma mãe drag, eu nunca tive uma família drag, eu nunca tive muito nada disso. Eu realmente fazia... Comecei a aprender sozinho mesmo. Mas aí... Voltando pro cosplay. Então, teve um problema em casa e eu precisei parar de fazer, sabe? Eu precisei parar por um tempo e tudo mais. Nesse meio tempo foi quando eu comecei a conhecer drag, propriamente dito, sabe? Então, eu comecei a ver RuPaul do nada, porque muita gente falava de RuPaul o tempo inteiro. Eu não fazia ideia do que era isso, eu não fazia Eu ideia. também não sei o que é. É um programa de TV, é uma competição de drag queens. Ah, tá. São acho que 12 drag queens. Tem versão do mundo inteiro, inclusive a brasileira, agora. Finalmente tivemos esse ano. Então, todo mundo falava muito de RuPaul e tudo mais. E nesse mesmo momento, eu lembro que a Pabllo começou a estourar no Brasil. A Pabllo Vittar. Então, começou-se a falar sobre drag, né? Drag começou a virar um mainstream, querendo ou não. Isso na mídia, né? Porque, na mídia. Drag queen sempre ouviu falar. Sempre existiu, sabe? Só que na mídia sempre foi muito marginalizado, né? Entendi. Então, nessa época, foi quando começou a mostrar mais mediaticamente tudo isso. Então, foi quando tudo aconteceu muito. Então eu comecei a ver, porque na minha cabeça realmente eu não sabia o que era drag mesmo, assim. Eu já tinha ouvido falar o que era quando era mais novinho e tal, mas eu não fazia ideia do que propriamente era drag. Acho que muita gente, inclusive eu, né, acho que assimilava drag queen a travesti. Muita gente até hoje faz, que a gente daqui a pouco conversa, que são coisas diferentes também, a gente tá aqui pra educar. Sim. E aí eu comecei a conhecer drag, eu comecei a ver o seriado e eu vi que era muito do que eu me identificava, era muito que eu gostava de fazer, era muito que eu meio que, sabe, como eu falo, às vezes eu sinto que eu nasci pra ser drag queen, porque eu acho que isso, a minha vida inteira foi me moldando pra chegar nesse ponto, sabe? Então, nessa situação, como eu tinha comentado, que deu um probleminha com cosplay em casa, eu precisei me mudar pra o centro de Recife e morar com meu tio. Tu tinha quantos anos? Eu tinha 18 nessa época, 17 pra 18. Já tava adulto, acho. já. Tinha 18, já era adulto já... 5 anos atrás. 5 anos atrás. Então eu me mudei pra viver com o meu tio, que é o meu ícone, é o meu herói, é tudo pra mim. Não sei se ele tá assistindo, caso ele esteja, amor da minha vida. Eu me mudei pra... Eu fui morar com ele. E ele mora no centro de Recife. Tipo, Boa Vista, que é a cidade zona mesmo, onde tudo acontece. E aí mudou minha vida de uma maneira assim, da água pro vinho, sabe? Porque eu sendo uma criança, um adolescente que vim de uma cidade muito pequena, como eu comentei, tipo, um litoral que ninguém nem sabe onde é, Maria Farinha o nome, por sinal. Me mudar pro centro da cidade é lindo, vocês vão ficar passada. Maria Farinha? Maria Farinha, Pernambuco, Nunca ouvi falar. Vocês veem onde era meu quintal da minha casa. Que eu sou uma coisa assim, sereia, não mais bronzeada, né? Que nesse país aqui não tem sol. E eu era dessa cidadezinha, me mudar pra o Maria Farinha. Caraca, que lugar lindo, mano. Maria Farinha é belíssimo. Eu sou daí. Que isso, vivi cara? daí até meus 17 aninhos. É babado. bonito demais. E não tem tubarão, tá? Podem tomar banho tranquilo. Não vão pra Boa Não tem- Viagem. não tem tubarão, Não né? tem tubarão. Até então, né? Se eles quiserem fazer o teste, mas não. É bem pequenininho, tá vendo? Tem no mapa. Então, pelo menos, estamos de boa. Cara, que irado. Então, eu era dessa cidadezinha... Sempre, você vê, um litoral, Nossa, sabe? lindo Não tem demais. nada na cidade. Sobe aqui um pouquinho a imagem, moço. Eu morava atrás desse matagal aí. Exatamente nesse lugar. Eu morava aqui atrás. Que é um lugar... Eu acho que é... Como é o nome do hotel, gente? Eu esqueci o nome do hotel. Clube Med? Amoaras, eu acho. Amoaras. Amoaras. Era do lado da minha casa, o Amoaras. Era bem aí. Caraca, que Então eu irado. tava aí sempre, minha vida. Saudade. Ai, queria tomar um banho. Mas então, e sendo uma criança que veio deste lugar e me mudando para o centro de uma cidade, mudou a minha cabeça totalmente, sabe? Nessa época eu também já tava fazendo faculdade. Eu comecei a faculdade com 17 anos. E... Tu tá cabeçudo, hein? Eu sou louca, gente. Eu nunca parei na minha vida, não. O nome Vicky Volts não é à toa. Então, eu comecei muito novinho. Então, tipo, facilitou tudo na minha vida. Então, nessa época... É aquele momento da vida que a gente vai pra faculdade, né? Sim. A gente começa, então a gente tá no centro. E daí, eu comecei a conhecer... Eu virei muito amigo de uma drag queen, propriamente. O nome dela é Envy Hoax. Eu não sei se ela faz drag ainda em Recife. Mas ela foi a pessoa meio que me introduziu propriamente no mundo drag. Digamos assim, sabe? Que eu comecei a sair pra noite, eu comecei a fazer show, não shows montada com ela, tá? Mas tipo, não como dançarina, mas tipo, como um suporte no show. Assistente, Ela fazia uma performance da Era Venenosa, eu era o Robin, sabe? Essa linha, assim, na época. Porque eu não me montava nessa época, sabe? Não sabia me maquiar propriamente, não sabia
não tinha muita noção do que era. Tinha uma noção por causa dos cosplays, mas, tipo, drag é muito mais além, sabe? Cosplay é só um chazinho. Drag é muito mais difícil. Então, eu comecei a viver muito com ela. Então, eu passava muito tempo com ela. Ela me ensinou o conceito básico, assim, de maquiagem. Sabe? Muito no drag, eu aprendi como aprendo sozinho mesmo, sabe? Eu nunca tive uma mãe drag, eu nunca tive uma família drag. Eu nunca tive muito nada disso. Eu fazia... Comecei a aprender sozinho mesmo. Tipo, tutorial no YouTube. YouTube é a minha mãe drag, como de muita gente. Então, é tutorial. Obviamente, a gente trabalhando aqui, olha, a gente pega umas dicas, pega uma coisa, mas eu nunca tive alguém que fizesse muito comigo. Até hoje, como eu não tenho. É muito... Eu aprendo e faço tudo meio que sozinho mesmo, sabe? Com a ajuda do Marcelo, do meu marido, que ele é meu braço direito. Fala nisso, se ele estiver vendo, me responde no Instagram, que eu já te mandei mensagem, tem já meses. Mandou a DM, tem que tá devendo o menino. Mostrei aqui, ó. Então, ele me ajuda em tudo, mas na questão performática, na questão mais de tudo, da cena, de tudo mais, sabe? Mas em questão, voltando aos tempos antigos de maquiagem, de tudo, eu meio que aprendi muito sozinho, sabe? Eu comecei a ter muito esse convívio com ela, com a Evie Roax, e ela me mostrava maquiagem, cabelo, o que era bom, o que funcionava, E isso eu fui melhorando, sabe? Então, no Brasil, eu praticava muito drag, mas eu nunca trabalhei. Eu acho que eu já saí montado algumas vezes em Recife, sim. Eu acho. Achei umas 4 vezes, eu acho, montado em Recife. Mas eu nunca trabalhei, sabe? Até porque drag no Brasil é muito difícil ainda, sabe? Não é um mercado que tem muita cena, não é um mercado que tem muita demanda. É realmente um mercado sem muita oportunidade, sabe? As coisas estão mudando agora, graças a Deus. Muito por conta do RuPaul também, do programa que eu te falei. Teve a versão brasileira, então muito começou a mudar. Muita gente de Recife que tinha parado de fazer drag voltou a fazer drag por conta do programa. E eu adoro, porque eram pessoas que pra mim naquela época eram uma inspiração pra mim, sabe? E elas precisaram parar também por conta do lockdown, por conta de muita coisa. Então eu ver elas voltando é muito assim, inspirador, sabe? Tipo, elas voltando, ver elas arrasando, barbarizando. É muito bacana. E eu treinava muito minha drag. Eu cheguei a performar uma vez em Recife, mas nada pago também. Era uma palhaçada lá que todo mundo tava umas competição de drag. Nunca tinha performado na minha vida. Sabia nem o que, sabia nada de salto na época. E eu performei e tal. Mas aí era muito um sonho, só que eu sabia que era difícil de ir pra frente, sabe? No Brasil. Mas eu nunca desisti do sonho, né? Naquela época, eu olhava pra trás, naquela época eu via que eu já fazia cosplay por nada também. Por que não fazer um autoral meu, né? Porque eu gosto de dizer que, tipo, a drag é o meu cosplay autoral, sabe? É uma coisa que eu crio, é uma criação minha, é uma coisa que só eu posso dar vida, sabe? Eu nunca vi uma drag igual a outra. Sempre não, nunca existe. Uma drag porque todo mundo é muito único, sabe? Drag é uma persona, né? Sim. Porque drag não é cosplay, como eu comentei. Só que eu tô traçando aqui um pouco da minha história, mas, tipo, drag é uma persona sua, sabe? Então não tem como ninguém no mundo ser igual a você, porque é uma persona sua. Sabe, o jeito que você maqueia, o jeito que você anda, o jeito que você gesticula, é só seu porque é a sua persona. Entendi. Sabe? Drag é muito sobre isso. Então é a minha persona autoral. E eu sempre gostei, como eu tinha comentado, né? De me ver como uma persona. E aí foi tudo isso. Aí aconteceu de eu me mudar pra Irlanda. Quando eu cheguei na Irlanda, em Dublin, é icônico isso, que eu cheguei 2 semanas antes da pandemia. Caralho. Eu cheguei na Irlanda, eu acho que foi 6 de março de 2020. 2 semanas antes da pandemia. Sim. Foi babado, nega. Foi que eu cheguei aqui. Eu não tinha nada, não tinha nem o lápis de olho pra me maquiar. Tinha um sonho, mas não tinha material ainda. Mas então, assim, antes da gente continuar de que tu chegou aqui, por que tu veio pra cá? Então, Marcelinho também. Entendi. O Marcelo também. A gente, nesse meio tempo, já tava junto, já. E ele veio pra cá. Aí ele perguntou se eu não queria vir morar com ele, ficar aqui, sabe? A gente já tava junto na época, eu disse, vamos. Só que no começo de primeira, eu não ia vir pra ficar de uma vez, sabe? Eu ia vir pra visitar férias e tal, eu voltar pro Brasil. Depois de uns 2 aninhos, eu viria pra morar mesmo. Sim. Só que quando eu cheguei aqui, o mundo parou, né? Parou. Sim. Guerra Mundial Z. Ninguém Parou saía, tudo. ninguém entrava. Ninguém saía, ninguém entrava, cancelou tudo. Como eu tinha comentado, né, pra você, acho que antes da live, eu sou graduado em nutrição. Sim. Eu só me formei em nutrição, né? Então, tipo, a gente tinha plano, porque no Brasil é mais comum do que aqui, né? No Brasil tem muito, tipo, várias pessoas, vários estudantes de saúde se juntam e abrem meio que uma clínica, sabe? Um personal trainer, um dentista, um nutricionista, psicólogo. Eles meio que juntam o dinheiro, alugam um lugar e fazem uma clínica, né? Era o plano meu esse com os amigos meus
meus da faculdade. Que, tipo, eu tinha amigo de vários cursos diferentes, né? Um de educação física, um de odontologia, tudo. A gente abriu uma clínica. Quando aconteceu o lockdown, todo mundo perdeu o trabalho, porque eu trabalhava, fazia estágio na época também, para ajudar a custear minha faculdade, né? Que eu pagava minha faculdade e tal, mas aí eu tinha esse estágio que ajudava, né? Cortava o preço e tal, era bem bom. E aí eu perdi tudo. O estágio fechou, tudo acabou. Faculdade teve que cancelar, porque na época era no último período, do último mesmo, era só defender o TCC que tinha que fazer. E fechou tudo, cancelou. Então, tipo, eu peguei basicamente todo o dinheiro que eu tinha lá e botei. Porque, como eu falei, eu tinha me mudado pra Irlanda e tudo fechou. Então foi bem caótico, sabe, pra todo mundo. E eu tava tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, tipo, se não fosse o Marcelo, eu não sei o que seria de mim. Porque ele foi todo o suporte, não só emocionalmente, como em todos os sentidos, sabe? Porque era uma experiência já é desafiador e novo pra qualquer pessoa que vem pra Irlanda, ainda mais a gente vindo antes do Covid. Não sai desse vídeo. Você acabou de assistir um corte do Talkando Podcast e pra assistir esse episódio completo, o link tá bem na descrição desse vídeo. E não deixa de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Valeu? Talkando Podcast.